Leve tudo da Venezuela, me deixe no poder. Essa declaração chocante atribuída ao presidente Nicolás Maduro reflete o desespero real de um líder encurralado por crises, sanções e isolamento internacional. Venha conosco e entenda como tudo isso aconteceu, o que estava em jogo e por que Donald Trump disse não à proposta de Nicolás Maduro. A Venezuela, que já foi uma potência econômica impulsionada pelo petróleo, mergulhou em um colapso sem precedentes desde a subida do governo chavista. Falta de alimentos, hiperinflação, êxodo em massa e uma população cada vez mais desesperançada. E em meio a esse caos, Maduro tenta se agarrar ao poder a qualquer custo, enfrentando diretamente os Estados Unidos. De acordo com The New York Times, o presidente venezuelano teria recentemente tentado uma jogada ousada para amenizar a escalada dos conflitos com os americanos. Oferecer as riquezas naturais do país, petróleo, ouro e minérios, como moeda de troca para aliviar as sanções impostas pelos Estados Unidos. Em troca, queria apenas uma coisa: uma trégua política com Donald Trump. Mas o que parecia um acordo improvável acabou sendo recusado pela Casa Branca, revelando bastidores de uma negociação que poderia ter mudado o destino da Venezuela. A proposta de Nicolás Maduro começou a circular discretamente entre diplomatas e intermediários ao longo de vários meses, mostrando ao mundo que a situação para o venezuelano não está nada tranquila. Nos bastidores do poder, o plano era audacioso: entregar as chaves das riquezas da Venezuela em troca de fôlego político. De acordo com as informações divulgadas, Maduro estaria disposto a abrir completamente o setor de petróleo e ouro do país a empresas americanas, e não apenas os projetos já existentes, mas também os futuros. Além disso, oferecia contratos preferenciais e exclusivos a companhias dos Estados Unidos, numa tentativa de atrair capital e principalmente boa vontade diplomática. Mas o gesto mais dramático veio a seguir: redirecionar o petróleo venezuelano da China para os Estados Unidos e até romper acordos bilionários com aliados estratégicos como China, Irã e Rússia, pilares que sustentavam seu governo nos últimos anos. Tudo isso em troca de uma reaproximação com Washington e de um alívio nas sanções econômicas que vinham sufocando o país e corroendo sua base de apoio interno. Segundo especialistas, essa é uma tentativa desesperada de reposicionar a Venezuela no tabuleiro global e, acima de tudo, garantir a sobrevivência política de Nicolás Maduro, mesmo que isso significasse abrir mão de parte da soberania econômica que ele tanto dizia defender. Se concretizada, a proposta indicaria uma guinada significativa do governo venezuelano em direção ao polo global americano, algo que poderia mudar toda a situação geopolítica das Américas. Mas a ousadia de Maduro encontrou um muro intransponível em Washington. Segundo The New York Times, a Casa Branca rejeitou friamente a proposta venezuelana, encerrando qualquer possibilidade de trégua. O clima nos bastidores era de total desconfiança, e o nome de Nicolás Maduro já circulava entre os mais altos escalões americanos como o de um foragido da justiça dos Estados Unidos. O principal defensor dessa postura inflexível é Marco Rubio, então secretário de Estado, que vê em Maduro não um parceiro de negociação, mas um símbolo do autoritarismo latino-americano que Washington queria combater, além de supostamente representar interesses do narcotráfico latino, um dos maiores eixos criminosos do mundo. Sob a influência de Rubio, Donald Trump decidiu adotar uma linha dura, vetando os avanços diplomáticos que estavam sendo conduzidos discretamente pelo enviado especial americano Richard Grenell. O golpe final veio na semana seguinte. O governo americano rompeu oficialmente as relações diplomáticas com Caracas,
cortando de vez qualquer chance de reconciliação. O gesto não foi apenas político, mas simbólico. Representa o fim de uma das últimas tentativas do regime chavista de se manter relevante no cenário internacional por meio de acordos econômicos e concessões estratégicas. Com a proposta rejeitada, o clima entre Caracas e Washington rapidamente se transformou em um tabuleiro de guerra diplomática e militar. Donald Trump endureceu o discurso, descrevendo o governo venezuelano como um verdadeiro cartel narcoterrorista, uma acusação que levou as tensões entre os dois países a um dos pontos mais críticos das últimas décadas. A retórica foi acompanhada de ações concretas. Navios de guerra americanos começaram a se posicionar no Caribe em uma demonstração de força que nos lembra a Guerra Fria, causando ansiedade nos vizinhos da Venezuela, como nós, o Brasil. Em meio a esse cenário de intimidação, Trump chegou a ordenar ataques a embarcações suspeitas de transportar drogas a partir da Venezuela, reforçando a mensagem de que Washington não recuaria. Será que veremos guerra aberta? Ainda assim, nos bastidores, Richard Grenell, o enviado especial que insistia na diplomacia, tentou manter acesa uma última fagulha de diálogo. De acordo com interlocutores venezuelanos e americanos, ele continuou a discutir um acordo econômico secreto que poderia permitir o retorno de companhias dos Estados Unidos à Venezuela e até uma normalização parcial das relações comerciais. E não parou por aí. Caracas também procurou a ConocoPhillips, empresa que havia deixado o país em 2007 após a expropriação de suas operações, numa tentativa de restabelecer laços e atrair novos investimentos. Especialistas afirmam que, com uma injeção maciça de capital estrangeiro, a Venezuela poderia aumentar rapidamente sua produção de petróleo, recuperando parte da força que já teve como uma das maiores potências petrolíferas do mundo. Enquanto o governo de Maduro tentava negociar sua sobrevivência com promessas de petróleo e ouro, a oposição venezuelana se movia em outra direção, mais silenciosa, porém estratégica. Determinada a se apresentar como uma alternativa confiável aos olhos do mundo, Maria Corina Machado emergiu como a principal voz de resistência. Recém-premiada com o Prêmio Nobel da Paz por sua atuação em defesa dos direitos democráticos, Machado passou a defender uma ideia que soa como esperança para investidores estrangeiros. Somente uma transição política verdadeira poderia abrir o caminho para uma exploração sustentável e transparente das riquezas naturais do país. Com um discurso firme e uma imagem fortalecida internacionalmente, ela tenta reconstruir a credibilidade da Venezuela, apresentando ao mundo uma visão de futuro em que o petróleo não seja mais uma moeda de troca política, mas sim o ponto de partida para a reconstrução de uma nação devastada por décadas de crise. Atualmente, a Venezuela produz cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia, um número que parece expressivo, mas que representa apenas 1/3 do que o país alcançava no início do governo de Hugo Chávez. O que antes era sinônimo de prosperidade e influência global, hoje se tornou um retrato da estagnação e do desgaste de décadas de má gestão e isolamento político. Grande parte dessa produção segue para a China, numa relação de dependência que garante fôlego temporário ao regime, enquanto a empresa Chevron mantém operações limitadas enviando modestos 100 mil barris diários aos Estados Unidos. Um lembrete de que, mesmo com tensões diplomáticas, os interesses energéticos ainda encontram brechas para sobreviver. Esse é o cenário que resume a aposta de Maduro: usar as riquezas do país como última carta para permanecer no poder. Mas o fracasso da proposta com Washington, a pressão da oposição e o desgaste econômico mostram que nem mesmo o petróleo, símbolo máximo da força venezuelana, foi capaz de garantir estabilidade. No fim, a frase que marcou toda essa história:
leve tudo da Venezuela, me deixe no poder, revela mais do que um desespero político. Expõe o preço que um país paga quando suas maiores riquezas se tornam ferramentas de sobrevivência e não de desenvolvimento. Vamos continuar de olho nas negociações, nas movimentações políticas e nos desdobramentos dessa história que ainda está longe de terminar. Nos vemos no próximo vídeo.